time for questions at the end. Eu fui convidado a dar uma palestra hoje e vou tentar deixar um espaço para perguntas no final. As far as I know, this is the first time you've had 5 monks here all together, an auspicious occasion. Tanto quanto eu saiba, é a primeira vez que vocês têm 5 monges juntos aqui, né? Uma ocasião muito auspiciosa. All senior monks, more than 10 years of experience in monastic life. E todos eles são monges sêniores com mais de 10 anos de experiência na vida monástica. And this is my last day in Brazil. Tomorrow I go back to Italy. E também hoje é meu último dia no Brasil, amanhã eu volto para a Itália. About a month ago, for me, this visit to Brazil was a perception of something that was going to happen in the future. Mais ou menos um mês atrás, essa visita para o Brasil a percepção que eu tinha dela de algo que aconteceria no futuro. And then soon it'll just be a memory of something that happened in the past. Mas logo ela será apenas uma memória de algo que aconteceu no passado. Happy memory. Uma lembrança feliz. Had a very pleasurable time here. Tive uma experiência muito agradável aqui. And I was wondering about Brazilian culture and how it might be similar or different to European. Eu estava curioso, pensando sobre como será que a cultura brasileira como ela será diferente da cultura europeia. Coming from a mainly Catholic background. Eu estou vindo de um background, de uma histórico católico. The Buddha's teaching is universal. It's not tied to any particular culture or time in history. It addresses directly the human condition. Mas o ensinamento budista é algo universal, ele não está vinculado a uma cultura específica, a algum mistério, é algo que diz respeito diretamente à condição humana. It goes right to the root of our experience. Vai direto às raízes da nossa experiência. The fact that we're subject to old age, sickness and death and various types of suffering. O fato de que todos nós estamos sujeitos à velhice, à doença e à morte e vários tipos de sofrimentos. And that's true not just in India, but all over the world, even Brazil. Isso não é verdade só na Índia, é uma verdade por todo o mundo, inclusive no Brasil. And at the same time, we are affected by our particular cultural conditioning. Mas ao mesmo tempo nós somos afetados pelo nosso condicionamento cultural particular. Somebody mentioned that some teachers seem to emphasize that we should put a lot of effort, we should push. Uma pessoa mencionou que alguns mestres enfatizam para nós colocarmos muito esforço, se esforçar bastante. And others that we should take it easy, let go, let things be. Outros dizem para nós pegar leve, deixar as coisas passarem, deixar as coisas serem. And so maybe there might be a bit of doubt and confusion. Who's wrong and who's right? Então pode ser que haja um pouco de dúvida e confusão. Quem é que está certo, quem é que está errado? It reminds me of a story of our teacher in Thailand, Luang Por Chah. Me lembro de uma história de nosso professor na Tailândia, Luang Por Chah. There was an American monk who would sit with him, be his attendant, while Ajahn Chah was receiving guests and talking to them, answering their questions, teaching. Esse monge estava sendo secretário, trabalhando como secretário do Ajahn Chah, enquanto o Ajahn Chah recebia visitantes e ensinava a eles. And after a while, this young American monk began to notice that Ajahn Chah would say one thing to one person and then what seemed completely the opposite to another person.
Depois de um tempo, esse monge americano, jovem monge americano, percebeu que o Ajahn Chah ensinava uma coisa para uma pessoa e exatamente o oposto para outra pessoa. So he was quite disturbed by this, and finally managed to confront Ajahn Chah. Ele ficou muito preocupado, muito incomodado com isso e finalmente foi conversar com a Ajahn Chah e perguntou para ele sobre isso. Who said that it was like he could see somebody walking along a path. É como se eu enxergasse uma pessoa caminhando num caminho. And that if he saw that he was veering off to the right, he would say, "Go left, go left." Mas se eu notar que a pessoa está caindo para a direita, então eu grito, vá para a esquerda, vá para a esquerda. On the other hand, if somebody was going off to the left, you would say, "Go right a bit, right a bit." Mas se a pessoa estiver caindo para a esquerda, então você grita, não, para a direita, para a direita. So it's dependent on the context. Então depende do contexto. Of finding the right balance, the middle way. Encontrar o equilíbrio correto, né, o caminho do meio. And so that is something we each need to find for ourselves in our own experience. Isso é algo que todos nós temos que encontrar por si mesmos em nossa experiência. Before really finding our own inner balance, it's normal to oscillate a bit between the two extremes. Antes de a gente conseguir encontrar o nosso equilíbrio interior, é normal a gente ficar oscilando entre os dois extremos. And there is, of course, we're all different, but we have a certain amount of collective conditioning depending on where we've grown up. É claro que todos nós somos diferentes, mas todos nós temos uma espécie de condicionamento coletivo que depende de onde a gente foi criado. I read an article some time ago about the results of a study that was done comparing a group of young children educated in the West and another group educated in the East, in Asia. Eu uma vez li um artigo que comparava um grupo de crianças educadas no Ocidente e um grupo de crianças educadas no Oriente. And they would have a picture like a tiger in the jungle. Eles pegavam uma imagem como um tigre numa floresta. And put it in front of the person and measured their eye movements. Colocava em frente a pessoa e mediam o movimento dos olhos dela. So the children brought up with a Western education, they noticed they only had a few eye movements, and very quickly they focused on the main object, the tiger, but lost a sense of the background, the jungle. Então as pessoas criadas no Ocidente tinham um pouquinho só de movimento dos olhos, mas eles rapidamente focavam no objeto principal, né, no tigre, e perdiam a percepção do ambiente ao redor. And there was a significant difference with the Asian children. Já as crianças orientais tinham uma diferença bem significante, bem exposta. Who had more eye movements, and they took a sense of the whole, the tiger in the jungle, without losing the sense of the background. Eles tinham muito mais movimentos dos olhos, eles conseguiam aprender o todo da imagem, né? O tigre na floresta, né? Incluindo o pano de fundo daquela imagem. And then this article didn't give any value judgment to this, but speculated why it might be so. Então esse artigo especulou, né, qual poderia ser a razão para isso. And said something that seems to resonate with me from my experience having lived in Asia, for example. E disse algo que ressonou um pouco comigo, né, tendo eu experienciado viver na Ásia durante algum tempo. As Westerners, we tend to be more individualistic. Como ocidentais, nós tendemos a ser mais individualistas. And to be more driven and goal-orientated. E somos mais impulsionados em direção a objetivos. So this tendency to become more focused.
Então há essa tendência a ficar mais focado. Whereas in Asia the values are different, and it's more important to be a part of the group. Já na Ásia os valores são diferentes, é mais importante ser parte de um grupo. To not push yourself forward, to not be competitive, but to be in harmony. Não ficar se botando à frente, não ser competitivo, mas sim estar em harmonia. So they tend to have a sense of the context, of the more holistic view. Então eles têm um senso do contexto, né? uma visão mais holística. And Asian people tend perhaps to be a bit more relaxed, easygoing. As pessoas na Ásia também às vezes têm a tendência de ser um pouco mais relaxados, mais tranquilos. And some of these meditation techniques that have developed in the East perhaps is more suitable for that kind of temperament. E alguma dessas técnicas de meditação que tenham sido desenvolvidas, às vezes podem ser mais adaptadas para esse tipo de comportamento. Of being a bit more focused, of putting forth effort. Estão mais focadas em esforço pessoal. Whereas for those brought up in the West, and I'm speaking personally, that seems to be counterproductive. Mas já para aqueles que são educados no Ocidente, né, falando da minha própria experiência, é possível que isso seja contraprodutivo. We grasp this idea that we need to concentrate. A gente tem essa ideia que nós precisamos nos concentrar. And for us, that means to focus on something intensely and try and exclude everything else. Para isso, para nós, em geral, significa focar em algo intensivamente e excluir todo o resto. And we end up getting more tense and uptight. A gente acaba ficando mais tenso e mais rígido. And it becomes more of a state of contraction, of closing down. E vira mais um estado de contração, de fechamento. Which is not really all that beneficial and it's unsustainable. Não é muito benéfico e é insustentável. Whereas I found it much more useful when I applied attention in a different way. Eu achei mais útil quando eu aplicava a atenção de maneira um pouco diferente. There was still a certain kind of effort, but it was not that pushing, goal-orientated. Havia um certo tipo de esforço, mas não é tão essa característica de ficar empurrando e focado num objetivo específico. So instead of trying to focus all my attention on the tip of the nose, então, em vez de tentar focar a atenção na ponta do nariz, which I found to be an exercise in great frustration, que eu descobri na minha experiência era um exercício de muita frustração, I found it much more beneficial this having a wide open field of attention, a sense of the whole body sitting here. Eu achei mais benéfico ter um campo de atenção mais amplo, né? Uma sensação do corpo inteiro sentado aqui e agora. And being more centered in the heart area rather than in the head. E estar mais centrado na região do peito, ao invés de centrar na região da cabeça. Having many years of education, we learn to think about everything. The discursive mind never gives us a rest. Tendo passado tantos anos de educação, de estudo, a gente está treinado a pensar, e a mente discursiva nunca tem um descanso. Coming into the heart and connecting to the body, you don't have to do battle with the thinking, but it's connecting to a different dimension of experience.
Então, trazendo a atenção para o coração, conectando com o corpo, não é necessário tanto ficar brigando com o pensamento. É uma dimensão diferente de experiência. And to be less driven by a sense I have to do something, I have to apply this technique to get the desired result in the future. Também não me deixando ficar muito afetado por essa ansiedade. Eu preciso conseguir algo, eu preciso atingir algo, eu preciso realizar isso para obter um resultado no futuro. So operating in that way, we're always in this modality of trying to obtain something, being discontented here and now. Operando dessa maneira, a gente fica sempre nesse modo de tentar obter algo, descontentes no aqui e agora. And projecting ourselves into the future, trying to get what we want and get rid of what we don't want. Projetando nossa mente no futuro, tentando obter algo que queremos e se livrar de algo que não queremos. So even if we do attain some elevated level of consciousness, então, mesmo que a gente consiga obter algum estado elevado de consciência, it doesn't last very long, and then having lost it, we feel worse than we did before. Não costuma durar muito, e quando ele desaparece, a gente se sente pior do que como estava antes. Not to mention all those many hours and days when we were unable to attain it. Sem mencionar todas as horas e dias que a gente não consegue obter aquilo. So we often tend to see practice in terms of special states that we feel we should try and realize, to experience. É muito normal a gente praticar pensando em termos de estados mentais especiais que nós tentamos alcançar ou realizar. But personally, I found it more useful to just develop instead a quality of presence, of paying attention in the ordinary, here and now, as the way things are. Mas eu pessoalmente acho mais útil tentar ter uma espécie de uma qualidade de atenção no ordinário, no comum, no aqui e agora, no jeito que as coisas são. Because most of the time things are pretty ordinary, fairly neutral. Porque na maioria do tempo as coisas são muito bem ordinárias, muito comuns. And those are the times when we tend to get lost into our mental habits, thinking, worrying. E é justamente nesse momento que a gente costuma ficar perdido em nossos padrões de pensamento, como preocupação, pensamentos, etc. So applying attention in this way, we can find access to a natural state of ease that's available to us in the moment. Aplicando a mente dessa forma, a gente consegue ter acesso a um estado natural de bem-estar que se aplica ao momento presente. It gives us a more open, holistic vision of the way things are. Nos dá uma visão mais aberta e holística de como as coisas de fato são. There's another article I read about some up-to-date theory on the kinds of attention that we can exercise. Eu também li um outro artigo atualizado sobre uma teoria sobre os tipos de atenção que nós podemos ter. Apparently there's a mode of attention where we focus. Parece que há um modo de atenção em que nós focamos. Another mode of attention which is like an open, all-around receptivity. Há um outro tipo de atenção que é uma coisa mais aberta e engloba todo o seu ambiente ao redor, receptiva. So there is the example is a little bird, like a sparrow. I think we have sparrows in Brazil. I'm sure I've seen a few. Então, um exemplo é um pequeno pássaro como um pardal, né? Eu acho que vocês têm pardais no Brasil, eu vi alguns. And they eat seeds from the ground.
Eles comem sementes do chão. So they have to land on the ground and they have to focus very sharply to be able to find these little seeds among the gravel. Então eles têm que descer no chão e focar muito afiadamente os olhos para poder encontrar essas sementes em meio às pedrinhas do chão. But when they're on the ground, they're in great danger. There are cats and even wolves in Minas Gerais. Quando eles estão no chão, eles estão em muito perigo. Há gatos e mesmo lobos, como lá em Minas Gerais. If they're not careful, they end up being the lunch for a bigger creature. Se eles não tomarem cuidado, eles podem acabar virando o almoço de uma criatura maior. So they also need this 360-degree all-round awareness. Então, eles também precisam dessa atenção, dessa ciência de 360 graus. And they cooperate together, these two modes of attention. E eles colaboram, esses dois modos de ação. So here again, it's a matter of getting the right balance. Então aqui é a mesma coisa, é uma questão de encontrar um equilíbrio entre eles. And this article I read also mentioned about the difference between values in the West and in the East, and how different the conditioning. Nesse artigo também mencionou diferenças de valores entre o Ocidente e o Oriente. In the West, there's more, as I was saying, there's more tendency to be focused, to be goal-orientated. No Ocidente, como mencionei, tem uma tendência maior a ser focado, a ser orientado a objetivos. And in many ways, this has been very successful. E de muitas maneiras isso trouxe muito sucesso. All the modern technology that makes life more easy, more comfortable. Toda a tecnologia moderna faz a vida mais fácil, mais confortável. But without this having at the same time the bigger picture, mas sem ter ao mesmo tempo o quadro completo, we fail to see sufficiently clearly the effect of this, of the pollution, the effect on the climate, the using up all the natural resources. Mas sem enxergar o quadro completo, a gente não consegue enxergar o resultado de tudo isso, qual é o efeito que tudo isso tem. Por exemplo, a poluição, o uso indiscriminado dos recursos naturais. And even though in the East they're more inclined to see the bigger picture, the Western culture is become predominant because of this worldly material success. E no Oriente, apesar de eles serem mais treinados a enxergar o quadro completo, a cultura ocidental está ficando mais predominante graças ao sucesso material. So I think this is for individual human beings to be able to have that open, wider context is necessary, but also there needs to be a level of global cooperation if we're going to navigate successfully all these problems that are being created. Então, para o indivíduo é importante ter essa visão mais ampla e aberta do quadro completo. E também tem haver uma colaboração global, né? Se nós realmente esperamos conseguir navegar todos esses problemas que têm se manifestado hoje em dia. And if we give priority to this open, inclusive awareness and lead from that. E se nós demos prioridade a essa atenção mais aberta e inclusiva e tomar isso como ponto de partida, then we can exercise choice, wise choice. We're not just
reacting immediately to the immediate experience. Nós podemos então exercitar escolhas, não ficamos apenas reagindo de maneira imediata ao ambiente à nossa frente. So if we, as an individual, if we tend to become very self-absorbed, very concentrated, then sometimes we lose contact with what's going on around us. Se como indivíduos nós temos tendência a ficar muito concentrados, muito absorvidos em si mesmos, a gente acaba perdendo a referência do que é que está acontecendo ao nosso redor. Like at the center, for example, maybe at the end of a meeting, everybody is tidying up, putting the cushions away, getting ready to close up. Então, por exemplo, aqui no centro de meditação, né, ao fim da reunião, as pessoas estão recolhendo as almofadas, guardando todas as coisas. One person might be there absorbed in reading a book, completely out of harmony with what's going on. Uma pessoa pode estar ali num canto lendo um livro, né, totalmente fora de harmonia com o que está acontecendo ao redor dela. Somebody might have to go and say, we're just getting ready to leave, you know. Alguém pode ter que ir até lá e nós já estamos saindo. I heard a story about a Western monk in Thailand, in a monastery. There was a big ceremony taking place. Eu ouvi uma história de um monge ocidental lá na Tailândia que estava participando de uma cerimônia muito grande. And they were sitting initially in the shade of a large building. Então, no começo, eles estavam sentados sob a sombra de um edifício. And as the sun moved round, then they were in this really strong, burning sun. Mas conforme o sol foi passando, eles acabaram debaixo de um sol muito forte. So nearly all the monks got up and moved into a shady area. Então a maioria dos outros monges levantou-se e foi sentar numa área mais sombreada. Whereas one monk sat there continuing to meditate. Já outro monge continuou sentado ali meditando. He was renowned for being very good at concentration. Ele era conhecido por ser muito bom em concentração. But he ended up really sunburned. Ele acabou com uma queimadura na pele muito forte. And suffering. E sofrendo. So being able to concentrate doesn't necessarily imply wisdom as well. Então ser capaz de se concentrar não automaticamente significa que é sabedoria. And so each of us need to experience, find our own balance, and it's something that's dynamic. It's not something just about fixing onto something. E todos nós então temos que experienciar nossos talentos, né? Isso é algo que é muito dinâmico, não é algo que nem sempre significa estar fixo em uma coisa ou outra. There's a kind of a simile I use for the different ways of applying effort. Existe uma comparação que eu uso para explicar as formas diferentes de aplicar esforço. In our monastery in Italy, we used to have a dog that was a stray that we eventually adopted and looked after. Na Itália, no meu mosteiro, havia um cachorro que era um cachorro vira-lata e nós acabamos adotando. And it was quite a big dog and very strong. Ele era um cachorro bem grande, muito forte. And it was very nice to humans. E era muito gentil com os humanos. But not nice at all to other animals. Mas não era muito bonzinho com os outros animais. So eventually, after it had killed a few sheep, então eventualmente ele matou algumas ovelhas. We realized we had to keep it tied up. A gente percebeu que ia ter que mantê-lo amarrado. So it became part of my daily routine to take it for a long walk in the morning, sometimes in the evening. Então virou parte da minha rotina ter que levá-lo para uma longa caminhada de manhã e à noite. Which I was happy to do, because I like walking, and sometimes being out at the monastery, you don't have many excuses for getting away. E o que eu gostava de fazer, porque eu gosto de caminhar, e às vezes sendo abade do mosteiro, você não tem muita desculpa para conseguir sair dali. So if I wasn't there at 8 o'clock, he would start barking, and I'd have to go. Então todo no meu horário do dia ele começava a latir, eu tinha que ir até lá.
And he was very happy to set off. E eu estava muito contente de sair com ele. And somebody gave me a lead that, on a kind of a roller, so that it was extendable up to something like 8 meters. Então uma pessoa me deu uma coleira com uma coleira retratável, uma coleira automática. And I would vary the route that we took, sometimes longer, sometimes shorter. E eu mudava de caminho, né? Às vezes era um caminho longo, às vezes um caminho curto. Actually, I say that I used to take him for a walk. He used to take me for a walk. He used to pull me behind him. Eu disse que eu levava ele para caminhar, mas na verdade era ele que me levava para caminhar. Ele ia puxando e eu ia andando atrás. But sometimes he started going in a direction I didn't want to go in. It was enough just a light tweak, and he would set off in the other direction. Às vezes ele começava a ir numa direção que eu não queria ir, só bastava dar um pequeno toque e ele mudava de direção. And there were some times when he must have got the scent of another animal, and he would shoot off in some direction with all its strength. Mas quando ele sentia o cheiro de um outro animal, ele disparava naquela direção com toda a sua força. And I would have to dig my heels in and hold him as much as I could. E eu tinha que pregar meus pés no chão e tentar segurá-lo com toda a força que eu possuía. And if I happened to be distracted at that moment, se eu estivesse distraído naquela hora, it happened once. It reached the end of the lead and almost dislocated my shoulder. Aconteceu uma vez, ele chegou ao fim da coleira e quase deslocou meu ombro. I was looking at the clouds or something. Eu estava olhando para as nuvens ou algo do tipo. And then there were other times when he would stop and take care of its biological needs. Havia outras ocasiões em que ele parava e fazia suas necessidades biológicas. And I would just have to stop and wait. E eu tinha que parar e esperar. One time I was astounded. It went into the bushes and came out with a pizza in its mouth. Uma vez eu fiquei muito surpreso. Ele foi numa moita e voltou com uma pizza na boca. And after proceeding for a few meters, he stopped and ate his pizza. Então, depois de andar por alguns minutos, ele parou e comeu a pizza dele. A real Italian dog. Cachorro bem italiano. So sometimes the effort that's appropriate to the situation can vary. Então, às vezes, o esforço que é apropriado a cada situação muda. It's not just about hammering away blindly at something. Não é só ficar martelando de maneira selvagem em algo. But having this sensitivity and learning how to respond in a most suitable manner. Mas sim ter essa sensibilidade em saber como responder de maneira mais apropriada. So sometimes set the direction of the mind. We intend to proceed, to go forward, to stay with the breathing. Às vezes você simplesmente coloca a direção da mente, né? Apenas tem a intenção de permanecer, de focar, de permanecer com a respiração. And there are some times where all kinds of things can come up in the mind, and we just have to be patient and wait for it to settle down, to calm down on its own. There's nothing much we can do. Às vezes muitas coisas surgem na mente e não há nada que fazer, a não ser esperar até que as coisas se acalmem. And other times when the mind is going into unskillful states that can bring us to act or speak in a way that is harmful to others, to ourselves. Outras ocasiões que a mente está num estado mental não muito hábil e nos empurra em direção a falar ou fazer algo que é danoso para os outros ou para nós mesmos. We have to know how to stop and put our heels in. Nós temos que ser capazes de saber como fazer ela parar, de fincar o pé no chão. But the main thing is to be able to pay attention in the moment, and then we can intuit what is appropriate to time and place. Mas a coisa principal é ser capaz de prestar atenção no momento presente
e então conseguir intuir o que é apropriado para cada local e situação. And we gradually learn from experience, from our successes and our failures. E a gente gradualmente aprende com nossos sucessos e com nossas falhas. So it's a process, and we can only begin from where we are here and now. Então é um processo, e a gente só consegue começar esse processo a partir do aqui e agora. And there's a sense of over time you can notice the difference. E com o tempo você vai ser capaz de notar a diferença. But as this awareness it deepens and broadens, Mas conforme essa ciência se aprofunda e se expande, we can become aware of tendencies, of mind states, of impulses that before maybe we weren't really conscious. nós podemos acabar ficando cientes de tendências, de estados mentais que antes nós não estávamos sabendo que estavam ali. It can give us a fright. Pode nos assustar, We think we're getting worse, podemos ter a impressão que nós estamos ficando piores. but it's probably just because now we are aware. We're not just reacting blindly to circumstances. There is this more inclusive awareness. Mas é possível que seja só porque a partir de agora nós estamos mais cientes. Já não estamos mais apenas reagindo cegamente. Agora nós temos essa ciência mais inclusiva. And to me this corresponds also to the Buddha's teaching on Sati Sampajanya, whose Pali terms we usually use the word mindfulness these days. Isso também me remete ao ensinamento do Buda de Sati Sampajanya, que em geral a gente usa a tradução como mindfulness hoje em dia. And there are actually two aspects to it. Sati has a sense of connecting, of being present, usually has an object. E há esses dois estágios, né? Então Sati significa uma sensação de presença, estar conectado a um objeto. Like with the breathing, anapanasati, mindfulness of the in-breath and out-breath. Como, por exemplo, a respiração em Anapanasati, a ciência da inspiração e da expiração. And Sampajanya is sometimes translated as clear comprehension. Sampajanya é às vezes traduzido como compreensão clara. Or we can use this all-round awareness. Ou nós podemos usar a palavra ciência 360 graus. That gives us a sense of the big picture. Nos dá um senso do quadro maior. A perspective that can include the sense of time and place. Uma percepção, um senso de hora e local. What the purpose is, what the intention is. Qual é o propósito, quais são as intenções. And what is suitable. E o que é apropriado. And it is not coming from analysing with the thinking mind, but from this more intuitive intelligence that comes from an inclusive awareness. Isso não vem de uma mente que analisa, né? Isso vem dessa ciência intuitiva que vem da mente pacífica. So it's useful to have some kind of object to train the mind, to sustain attention, such as on the body, the breathing. Então é útil ter um objeto, né, para treinar a mente, suster a atenção, como o corpo, a respiração. But don't have to worry too much about getting very concentrated. Mas não se preocupe muito em ficar muito concentrado. When I talk to people about practice, hardly anybody thinks they're able to concentrate as well as they
think they should be able to. Eu muito ensino as pessoas sobre a prática de meditação e quase nunca ocorre que alguém é capaz de se concentrar da maneira que eles gostariam, que eles acham que eles deveriam ser capazes de concentrar. But in this training the mind, there's this process where we become also more aware of ourselves. Mas nesse treinamento da mente há esse processo em que a gente fica mais ciente de nós mesmos. Of the tendencies we have, the way we react, our inner life. Das tendências que nós temos, do jeito que nós somos, do nosso diálogo interior. We're coming to know ourselves. Chegamos a conhecer a nós mesmos. And especially when we experience some kind of suffering. Especialmente quando experienciamos algum tipo de sofrimento. By applying relaxed attention in the moment, we can find a sense of place of ease and well-being that's not so dependent on circumstances. Aplicando uma atenção relaxada, nós somos capazes de encontrar no espaço uma sensação de bem-estar e tranquilidade que não está sujeito às circunstâncias. But inevitably, if we're not completely enlightened yet, mas inevitavelmente, se nós não estamos completamente iluminados ainda, life brings us various difficulties and vicissitudes. A vida nos traz muitas dificuldades e situações. Discontent, dissatisfaction, descontentamento, insatisfação. And whereas the worldly tendency is to try and get away, to try and absorb into something that will make us happy. Enquanto a tendência mundana é tentar fugir, tentar não se envolver em algo que não é feliz. We try to forget, to distract ourselves in some way. Tentamos esquecer, tentamos nos distrair de alguma forma. But that doesn't bring us any understanding, it doesn't bring us freedom. Mas isso não traz nenhuma compreensão, não traz liberdade. We just compound this tendency, it becomes a strongly rooted habit. Nós apenas compactamos essa tendência que acaba virando um hábito muito forte e enraizado. And we can begin instead, when we do experience some type of displeasure, dissatisfaction, be willing to be with it. Ao invés disso, nós podemos começar a, quando surgir alguma insatisfação, algum desconforto, a estar disposto a permanecer com aquilo. Having contact with the body, abiding in this awareness of the body as an anchor for attention. Ter contato com o corpo, permanecer nessa ciência do corpo é uma âncora para essa atenção. Can allow us to be with uncomfortable, unwanted experiences. Nos permite permanecer com sensações, experiências desconfortáveis, não desejáveis. And to have a perspective on it. E ter um ponto de perspectiva sobre elas. Having this wider, inclusive awareness. Ter essa ciência mais ampla e inclusiva. We're not completely identified with it or caught up or just reacting blindly according to impulse. Não estamos mais nos identificando com aquilo, não estamos se enrolando naquilo, não mais agimos de maneira impulsiva, reagindo a situações. We gradually develop this quality of patience, of endurance in the moment. Nós gradualmente desenvolvemos essa qualidade de paciência, de resiliência no momento. And so can begin to see beyond the immediate superficial appearance of this unpleasantness. E começamos a conseguir enxergar além dessa experiência desagradável e não desejada. And begin to see that really it's not so substantial, so solid.
as it seemed. E conseguimos enxergar que não é algo tão substancial, tão sólido como parecia. And if we take this middle way of not indulging in and not pushing away, we can begin to see that it like anything else, it changes and it ceases. Se nós tomarmos esse caminho do meio, sem recusar nem buscar, nós podemos perceber que tudo funciona da mesma forma, né? São coisas que surgem e desaparecem. And we can see that most of our suffering is not due so much to the immediate experience itself. E a gente percebe que muito do nosso sofrimento não é devido tanto assim à experiência imediata, but our reaction to it, habitual reaction. Mas sim nossa reação habitual a tudo aquilo. Wanting what we don't have, not wanting what we have. Querendo o que nós não possuímos e não querendo aquilo que possuímos. It's something that we add on to the moment. It's an activity of the mind. É algo que adiciona ao momento presente, é uma atividade da mente. That makes it heavy, difficult to bear. Que faz com que ela fique pesada, difícil de manusear. And it's not necessary. We can learn to trust in this awareness. E não é de fato necessário. A gente pode aprender a confiar nessa ciência. And to be with the way things are. E permanecer com as coisas do jeito que elas são. And get through these inevitable difficulties of life without creating problems around them. E atravessar essas dificuldades inevitáveis da vida sem criar problemas ao redor delas. Having developed this awareness in the present, this inclusive awareness, having a bigger picture. Tendo desenvolvido a ciência do momento presente, essa ciência mais ampla e inclusiva que enxerga o quadro completo. And I was to grow in direct understanding from personal experience. A nossa compreensão cresce em experiência direta, em compreensão clara, direta. And frees us from illusion and the subsequent suffering. E nos livra das ilusões e do sofrimento consequente dessas ilusões. And allows us to navigate life in a more wise and peaceful way, not creating suffering for ourselves or for others. Nos permite atravessar a vida, navegar a vida de maneira mais tranquila e suave, sem criar problemas para nós ou para os demais pessoas. We have everything we need. We have a body and a mind. Nós temos tudo o que precisamos, temos um corpo e uma mente. There's different ways of applying attention. Existem essas maneiras diferentes de aplicar a atenção. It's just a matter of learning how to use them in this way that brings us to this goal that is possible for human beings to awaken to the truth and to find peace, unshakable peace. Então é só uma questão de saber como aplicá-las de maneira correta e alcançar esse objetivo que é possível a nós seres humanos, né, de encontrar ou despertar a perfeita paz. So that might be a suitable place to finish this talk. Eu acho que esse é um momento apropriado para encerrar essa conversa. And I invite you to ask questions. E agora eu os convido a fazer questões. You're welcome to ask whatever you like. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. But I don't necessarily have all the answers. Mas eu não necessariamente vou ter todas as respostas. If it's very difficult, I might ask Bhante Rahula to add. Se for muito difícil, o Bhante Rahula vai ter, com certeza. Pergunta é o seguinte: como se preparar para a nossa morte? I want to ask you, how do we get ready for our death? That's a good question. Boa pergunta. And I think precisely what I've been talking about is a good way. Eu acho que exatamente o que eu estava falando agora é uma boa maneira. Our teacher, this
this Thai monk, Ajahn Chah, used to say, we have to learn to die before we die. O nosso professor, Ajahn Chah, costumava dizer, você tem que aprender a morrer antes de morrer. And of course, it doesn't mean die physically, come back to life again. Claro, ele não queria dizer morrer de verdade e depois voltar à vida. It's how to be able to be with things as they are and to allow them to take their natural course. Tem que ser capaz de estar com as coisas do jeito que elas são e permitir que elas tomem seu caminho natural. And as you do that inwardly, you develop trust in this way of attending, of being with the way things are, and seeing through their appearance, the way they seem to be as real, as solid, and unchanging, and to really notice that when we allow things to be, they change and cease naturally. And when we're trying to hold on to what is pleasurable, to push away what we don't like, we're always somehow in a struggle with it. We can't control everything because it's impersonal. Nothing here really belongs to us. We can't exercise complete control. And when we attach to something that's pleasant, then it finishes and it leaves us with a sense of loss, of suffering. If we react to what is unpleasant, we're trying to resist, to push away, then we're agitated, we're discontent in the moment. But if we develop this direct understanding of the changing, impersonal nature of phenomena, then we can trust in this process and experience the peace that is there already when we're not grasping onto conditions. And so that when something ceases, there's a peace is there already. Also that the Buddha, he encouraged us to reflect often that we are, as human beings, we are subject to old age, sickness and death. Most things are uncertain. In the future, we don't know what's going to happen. The only thing we know for sure is that we're going to die. And usually we don't know when or how. And if we reflect often, then we're more likely to use our time wisely, here and now, the time that we have, to use it skillfully. And we're more prepared when the moment comes. We can trust in the awareness. That is the refuge. So if we, in the West in general, I think there's something, sorry. I noticed. Let's see. Então, como eu disse, é isso que eu falei de toda essa palestra, né? Então, aprender a estar com as coisas como elas são, estar ciente, né, de aprender a enxergar a mudança nas coisas e a notar essa mudança, né, e ser capaz de experienciá-las. Quando a gente consegue fazer isso, a gente ganha capacidade
de permitir que as coisas mudem e permitir que elas cessem. Não há uma briga tentando fazer com que elas permaneçam, né, quando é o momento de elas mudarem. Se a gente se apega às sensações prazerosas e tenta afastar as experiências desagradáveis, a gente está sempre nesse estado de tensão, de briga, né? E principalmente isso é um estado doloroso, porque a gente não consegue controlar as coisas que são impessoais a nós, né? Então, se a gente se apega aos prazeres, quando eles se encerram, a gente tem essa sensação, a gente é deixado com essa sensação de perda. Se a gente reage com aversão às coisas desagradáveis, sempre empurrando elas, tentando impedi-las de se manifestarem, a gente está sempre agitado e descontente com a situação. Então, mas se a gente aprender a estar no momento presente, a ter essa experiência direta, a gente vai poder experienciar a mudança das coisas e aprender a confiar nesse processo de mudança, aprender a confiar nesse estado de ciência. E ali a gente vai enxergar que já está, a paz já está ali. Naquele estado de consciência já existe paz ali. Quando algo cessa, ali já existe paz. Ao cessar, quando aquilo cessa, o que sobra é um estado de paz. Então o Buda também ensinava a gente a refletir sobre o fato de que nós, seres humanos, estamos sujeitos a velhice, doença e morte, né? Quando a gente reflete nisso com frequência, né? Isso nos deixa mais, nos faz refletir sobre o que há de importante nessa vida, o que é que vale a pena buscar e o que é inútil nessa vida. A única coisa que nós podemos saber nós podemos saber que tudo nessa vida é muito incerto. A única certeza que nós temos é que um dia nós iremos falecer. Nós apenas não sabemos quando isso vai acontecer, nem como isso vai acontecer. Então, se a gente reflete dessa maneira, nós usamos nosso tempo de maneira mais saudável, mais sábia, e vamos nos preparar para o momento em que isso surge. E quando esse momento surgir, nós vamos ser capazes de ter essa confiança desse estado de ciência, vai ser capaz de nos ajudar, de lidar com essa situação. E ali vai ser um momento pacífico. Did well though, didn't he? I would just add that I've been talking mainly about meditation, but the Buddhist path, it implies also a life well lived in terms of doing our best to avoid harming others. Então eu só queria adicionar que eu estou falando sobre o caminho budista em termos de meditação, mas a verdade é que ele também inclui a nossa vida, no sentido de fazer o melhor possível para evitar criar sofrimento para nós e para os outros. So having a moral discipline for one's life. Por exemplo, ter uma disciplina moral na nossa vida. It helps one to live more in harmony here and now. Nos ajuda a viver em mais harmonia aqui e agora. And to have no regrets, to have no remorse that might come into the mind when we're approaching death. E assim não ter muitos remorsos, muitos arrependimentos que possam vir à frente quando nós estivermos nos aproximando da morte. And also encouragement to do good, to be generous, to be kind, and that also allows us to live peacefully, in harmony here and now, and the mind can be gladdened when we are approaching the end. Também há sempre encorajamento a ser boas pessoas, a ser generosos, a ser bondosos, e isso também permite que a mente esteja pacífica no aqui e agora, e faz com que também surja um deleite, um bem-estar quando a gente está se aproximando da morte. Okay. Any other questions? Alguma outra pergunta? Someone at the back there. Bom dia, obrigado pela palestra. Eu gostaria de saber
quando eu ouvi o senhor explicar sobre o contexto cultural, eu entendi que no caso dos orientais, a forma mais ampliada de ver, a forma de se ver o contexto é mais favorável para a prática, enquanto que no caso ocidental, eu entendi que essa forma não leva em consideração o contexto, pode dificultar a prática. Gostaria de saber do senhor, além dessa característica, que aspecto cultural em relação a nós que compartilhamos da cultura latina, que aspecto o senhor observa que pode ser um dificultador da prática e que merece atenção no sentido de uma orientação para que a gente tenha atenção a isso? From what you understood, the way you spoke about the difference of Asian and Western cultures, is that the Asian culture is more suitable for practice, and that the Western culture maybe not as good. Can you say something else that you might notice about that, especially us who have a Latin culture? If you have noticed anything else that could call to attention, so we be more careful about it, we work on it. Well, I think maybe in some ways in the West we have more need to practice, we're more motivated. Eu acho que de certa forma no Ocidente a gente tem mais necessidade de praticar, então nós estamos mais motivados. Because we can have a reasonable standard of living and not really lack anything. Que nós podemos às vezes ter um padrão de vida mais agradável, não está faltando nada. And feel that we should be happy, but we're not. E sentir, bom, eu deveria ser feliz, mas a gente não é. And so this it's the suffering that motivates us to find a way out. E esse sofrimento é que nos motiva a tentar encontrar uma saída. Whereas perhaps in Asia sometimes people are so already, their heart qualities are very well developed. Já na Ásia, às vezes, as qualidades do coração deles já está bem desenvolvida. And they grow up in that culture and they have a lot of faith and devotion. Eles crescem naquela cultura, então eles têm muita fé e devoção. But perhaps not suffer enough to really motivate them to put their hearts really into practice. Às vezes não sofrem o suficiente para motivá-los a dedicar a mente deles à prática. It's interesting in our monastery actually, because we have quite an international community. Isso é algo que se pode observar no meu monastério, porque a gente tem uma comunidade bastante internacional. Usually we have 3 Thai monks present. Geralmente temos 3 monges tailandeses presentes. And the rest are European, mostly Italians. E o resto são italianos, são ocidentais, a maioria é italiana. And then the people coming are Thai, Sri Lankan, and also a lot of Italians. E as pessoas que visitam são tailandeses, singaleses, mas muitos italianos também. And the Thai people, or the Asian people in general, tend to come because they want to make offerings, they want to help, give support. E os tailandeses, os asiáticos em geral, eles vêm porque eles querem oferecer ajuda, querem oferecer suporte. Whereas the Europeans come because they want something. Já os europeus vêm porque eles querem obter algo. Which is fair enough, you know, they've become interested in Buddhist philosophy, Buddhist practice, they want to learn how to meditate. Que é justo o suficiente, né? Eles se interessaram por filosofia budista, meditação, então eles querem aprender a meditar. And we create occasions for them to learn how to meditate, to receive teachings, and we give them time and attention. Nós criamos situações para que eles possam aprender a meditar, nós lhes damos tempo e atenção. And if they start to come regularly, they might be there sometime when the Asians come in the morning to offer the meal.
se eles praticam durante um certo tempo, né, eles podem calhar deles estarem presentes no dia em que os asiáticos vêm oferecer uma refeição, por exemplo. And they come with a lot of joy. They're very happy to be in the monastery, and it's not all serious. You know, they laugh a lot and they're very much at their ease. Eles vêm para o mosteiro sempre muito felizes, muito contentes, cheios de alegria. Eles não são sérios, né? Então eles passam essa sensação de estarem tranquilos e bem-estar. And they're very generous. It gives them a very good feeling to be able to support. Eles são muito generosos, oferecem muito boa alimentação. So then, like the Italians, sometimes they see this and they're inspired and they start to feel they want to get involved in the same way. Os italianos às vezes enxergam isso e ficam muito inspirados e decidem que eles também querem se envolver dessa maneira. And then the Asian people, they might consider themselves as devoted Buddhists. E os budistas, os asiáticos às vezes podem se enxergar a si mesmos como budistas muito devotos. But often they don't really understand much about the Buddha's teachings and they don't practice meditation. Mas muitas vezes enxerga que eles não entendem muito sobre os ensinamentos do Buda e não praticam meditação. And they see these Italians, really serious about studying Dhamma, the teachings of the Buddha, and applying themselves to meditation. They seem to really get some benefit from it. Então eles veem os ocidentais praticando meditação, estudando sutras e também se sentem inspirados e às vezes se beneficiam muito disso. And then they start asking the Thai monks to teach them meditation, teach them Dhamma, and become sincerely interested. Então eles pedem que os monges tailandeses ensinem meditação para eles, ensinem sobre o Dhamma e ficam muito interessados. So each group has something to learn from the other. Então cada grupo tem algo a ensinar ao outro. And so you can find your own balance, which is not just midway between something, but is more complete. Então você pode encontrar um equilíbrio, né? Não é um jeito ou outro, é algo que pode ser mais completo. And I would underline also the importance of what the Pali term is sila, or of moral integrity. E eu também queria estressar a importância do termo em Pali sila, né? Ou moralidade. Maybe in Italy, in general, this is not very particularly highly regarded. Na Itália, em geral, isso não é algo muito elogiado. And so if we're putting time and effort into meditating, trying to make our minds peaceful. Então, se a gente está colocando esforço e tempo em meditar e pacificar nossa mente, and then we're acting and speaking in a way that inevitably stirs up the mind, creates fear of consequences, creates a sense of shame, and it's not supporting meditation. Mas ao mesmo tempo a gente age e fala de maneiras que agitam a mente, cria um senso de preocupação, de remorso, né? Isso agita a mente, isso não é muito, não ajuda muito. Well, sometimes people fix onto the meditation practice and think they should meditate more, and they're self-critical if they miss their meditation, and they don't seem to concentrate very well. Então outras pessoas acham que eles deveriam meditar mais, são muito críticos de si mesmos, acham que não estão meditando o suficiente, deveriam se dedicar mais. And I say, well, a day without formal meditation is no big deal. E eu digo, bom, mas um dia sem praticar meditação também não é um grande problema. But a day without sila can be a tragedy. Mas um dia sem sila, né, sem moralidade, pode ser uma tragédia. Or even a moment, just a moment of lack of moral discipline, blindly following some harmful impulse can have unwanted consequences for a long time. E às vezes só um pequeno momento, né, sem moralidade, né, seguindo pessoas não muito nobres, né, pode gerar uma vida de arrependimentos.
Buddha did not establish commandments, thou shalt not. O Buda não estabeleceu mandamentos, né? Você não deverá fazer isso. But his teaching is an invitation, and we have to take responsibility for ourselves. O ensinamento dele é, na verdade, uma espécie de um convite, e resta a nós tomar responsabilidade sobre si mesmos. So he suggested skillful guidelines for living. Ele apenas sugere um guia, né, um ponto de referência hábil para a nossa vida. And it's up to us to see the value and determine to try and live according to these precepts. Agora resta a nós enxergar o valor e ter a determinação de tentar viver de acordo com esses preceitos. And they're expressed as training guidelines. You can't already be perfect right at the beginning. E eles são expressos como guias de treinamento, né? Você não é perfeito, não tem como você ser perfeito logo no começo. So they're stated like this: I undertake the training to not kill, harm other living beings. Eles são expressos da seguinte maneira, né? Eu tomo o treinamento de não matar ou machucar outros seres vivos. I undertake the training to not steal or misappropriate things that belong to others. Eu tomo o treinamento de não roubar, de não tomar aquilo que pertence aos outros. I undertake the training to avoid inappropriate sexual behavior that is exploitative, that creates suffering. Eu tomo o treinamento de não engajar em comportamento sexual que explora, que cria sofrimento, que é inapropriado. I undertake the training to avoid untruthful speech. Eu tomo o treinamento de evitar a fala não honesta. I undertake the training to avoid substances, drugs, alcohol that alter consciousness. Eu tomo o treinamento de evitar substâncias, álcool e drogas que alteram a consciência. Under the influence of these things, it's much easier to break the other precepts. Porque sob a influência dessas coisas é muito mais fácil quebrar os outros preceitos. And it's a work in progress. Tudo isso é um trabalho em andamento. It helps to integrate Ajuda a integrar mindfulness and awareness in everyday life. a plena atenção e a ciência, né, no dia a dia. But what our intention is, that is the important factor in our relationships to others. O que é importante no nosso relacionamento com os outros é quais são as nossas intenções. Allows us to apply a brake when otherwise we might follow a certain impulse and create suffering for others and ourselves. Isso permite que a gente consiga botar um freio e impedir que a gente botar um freio quando surge um impulso para machucar nós mesmos ou aos outros. And we can also see it in a positive way as our contribution to peace in the world. E também pode enxergar de maneira positiva, né, como nossa pequena contribuição para a paz no mundo. And then if we make a mistake, we forget, under pressure, we do something that we regret. E caso a gente cometa um erro, se a gente esquecer, ou sob pressão, a gente acaba fazendo algo que a gente não queria fazer. We take the time to make fully aware the consequences within our heart. A gente toma um tempo para ficar plenamente ciente de quais são as consequências dentro do nosso coração. To be with that sense of shame or displeasure. De estar com essa sensação de vergonha ou de desprazer. Not to be in too much of a hurry to excuse yourself and try and forget. Não fique com muita pressa de inventar uma desculpa ou simplesmente tentar esquecer. So that we can fully see the consequences that we experience here and now. Para que a gente possa então ver plenamente as consequências daquilo que nós experienciamos no aqui e agora. And then we can
forgive ourselves. Então só então a gente perdoa a si mesmo, We can't change what has already been done, it's already the past. porque a gente não consegue mudar o que já foi feito, né, o que está no passado. And we re-establish our good intentions. E a gente reestabelece nossas boas intenções. And so this becomes a positive strength in our life as a protection. E isso então se torna uma força positiva em nossa vida, né, uma proteção. And it's something that's very precious to have a mind free of remorse. E é algo muito precioso ter uma mente livre de remorso, That grows in value with time. It is not subject to the fluctuations of the stock market. Isso só cresce em valor com o passar do tempo, não está sujeito às flutuações do mercado de ações. We are entirely responsible for it. Nós somos plenamente responsáveis por isso. And especially when we get old and we approach the end of our life, it can give us a great sense of ease, of serenity. Especialmente quando nós ficamos mais velhos e nos aproximamos do fim da nossa vida, nos dá uma sensação de bem-estar, de tranquilidade. Bhante Rahula is leaving soon. He's going to São Paulo this afternoon. Bhante Rahula daqui a pouco vai partir, né? Ele vai para São Paulo. And I would just to say on my behalf that I've been in Brazil nearly a month now. This is my first time to this continent. E da minha parte eu quero dizer que eu estive no Brasil já faz mais ou menos um mês que estou aqui, é a primeira vez nesse continente. I've been invited to California, to New York, but I've always turned them down. But I accepted the invitation to Brazil. Ele sempre me convida para ir para a Califórnia, para Nova York, mas eu sempre recuso, né? E por alguma razão eu acertei o convite para vir ao Brasil. And especially to visit and offer support for the new monastery, Sutavari. Especialmente para visitar e oferecer meu suporte ao novo monastério de Sudavari. And I'm very impressed by how things are going. Estou muito impressionado em como as coisas estão se desenvolvendo. Seems a very suitable property, lovely location. Me parece uma propriedade bastante apropriada para um mosteiro, uma localização adorável. And already a lot has been done in terms of development, the buildings and so forth. Muito já foi feito em termos de desenvolvimento, de prédios e tudo mais. And very impressed by the fact that all the support comes from Brazilians. E eu estou muito impressionado com o fato de que todo o suporte está vindo só de brasileiros. The monks can go on alms round every morning and receive food. Os monges saem em mendicância toda manhã e recebem comida. I don't have to worry that they're going to go hungry. Eles não precisam se preocupar que vão passar fome. So I think that's a very good sign. É um sinal muito bom. And so I'd just like to express my anamodana, my appreciative joy and mudita. Expressar meu anumodana, minha apreciação de tudo isso, minha felicidade, minha mudita. For all that's been done here over the decades, for the Bhante Rahula, his teacher, Bhante Gunaratana. A tudo que foi feito aqui durante todas essas décadas, né? O Bhante Rahula e o Bhante Gunaratana também. Up to the present, Ajamudito. E até o momento presente, agora o Ajamudito. And all of you that have been offering your support. E a todos vocês que vêm oferecendo o seu suporte. And I've very much enjoyed my time here. Eu gostei muito do meu tempo aqui. Before I came, I didn't know what to expect. Antes de eu vir, eu não sabia o que esperar. The idea of all these talks to give here and there, and retreat, com esse monte de palestras para dar aqui, ali, e também um retiro. But it's been very enjoyable and uplifting to see the sincerity of interest and how much support there is.
Mas foi muito agradável e muito inspirador ver a quantidade de interesse que há por aqui. So, muito obrigado. Então agora a gente vai prestar reverência ao material que vai partir e logo em seguida vamos fazer o encerramento, fazer o teste de encerramento.